Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nosso grupo irá abordar o tema fungicidas carboxamidas. Os integrantes do grupo são o Lucas Dosa, a Sara Dias, eu e o Vinícius Novaes, orientados por nossa professora doutora Dalila Carvalho Rezende. Então, pessoal, a incidência de doenças, ela pode interferir negativamente, no desenvolvimento de uma cultura, prejudicando a sua produtividade e, dependendo da intensidade da infestação, ela pode levar a planta à morte. E as doenças em plantas, elas causam não só grandes prejuízos financeiros, mas também causam danos, na qualidade do produto final de uma lavoura. E é por isso que é muito importante realizar um manejo adequado, sendo preciso compreender como que os mecanismos de ação dos fungicidas, eles funcionam, para então evitar, a perda de eficiência do produto e a resistência, das doenças. Olá, eu sou Vinícius e eu vou falar um pouquinho sobre as carboxamidas. Bom, o grupo das carboxamidas não é um grupo recente, ele já foi descoberto aí há um tempo. Em 1966 foi descoberto o primeiro ingrediente ativo chamado de carboxina. Essa carboxina ela é utilizada principalmente para tratamento de sementes, já que até um tempo atrás a gente não tinha em grandes culturas, por exemplo, com a soja, não tinha um representante recomendado pelo Ministério da Agricultura para o controle de fungos, os fungicidas para aplicação foliar. Então, tendo isso em vista, as empresas começaram a desenvolver até chegar na molécula pirazoles 4-carboxamidas, que é um subgrupo das carboxamidas, que atuam na inibição da succinato desidrogenase, que é uma enzima nos fungos, assim como os triazóis, as tribulininas, que são os principais fungicidas hoje recorrentes no mercado para a ferrugem asiática em soja. Porém, deve-se atentar ao correto manejo fitossanitário, pelas dosagens, volume de calda e também na época de aplicação, pois pode ocorrer a resistência pelos fungos. Nessa imagem podemos ver a estrutura das moléculas do grupo das carboxamidas. E nessas moléculas temos uma estrutura chamada de core básico. Ela que é a principal estrutura que deve se ligar à enzima do fungo, a succinato desidrogenase. Se a gente não fizer o correto manejo sanitário, a molécula da carboxamida, ela pode ligar no repouso hidrofóbico da molécula, e isso vai mudar a estrutura da carboxamida, ocorrendo a resistência pelo fungo. Olá, meu nome é Sara e eu estarei explicando agora a respeito do modo de ação das carboxamidas. Na mitocôndria do patógeno, a respiração promove o fluxo de elétrons entre os complexos proteicos, que é fundamental para o movimento da ATP sintase, promovendo assim a ligação de um grupo de fosfato aos dois grupos de fosfato da adenosina. O produto dessa ligação é o ATP, adenosina trifosfato, que é encontrado universalmente nos sistemas vivos e tem como função básica, primordial, o armazenamento de energia para as atividades aí vitais das células. O ATP, ele libera uma grande quantidade de energia quando ele é quebrado pela água, ou seja, quando ocorre a hidrólise desse ATP. Mas aí, o que tem a ver as carboxamidas? Os ingredientes ativos das carboxamidas, assim como também das estrobilulinas, eles atuam interrompendo este processo entre esses complexos proteicos diferentes, privando o patógeno desse principal produto que é o ATP. Então, esse mecanismo das carboxamidas, ele apresenta um efeito inibidor sobre o succionato de desidrogenase, que é o SDHI.
atuando aí então no complexo 2, na cadeia de transporte de elétrons, na mitocôndria do fungo. Então, ele impede a oxidação de succionato para fumarato. Então, a estrutura desse succionato de desidrogenase, ela é formada por 4 proteínas, a C21, a C22, a C23 e a C24, que são formadores de polipeptídeos ligados às membranas. Mas as carboxamidas, elas atuam diretamente na C23, que ele é mais direto na ubiquinona da enzima. Assim como quando ocorre qualquer surgimento de resistência aos SDHI, ou seja, aos succionatos de desidrogenase, de um novo arranjo, depende, né, de um novo arranjo dos aminoácidos dentro da proteína. Por mais que pudesse ser atribuído às carboxamidas um efeito curativo eficaz, alguns dados de campo demonstram que a maior eficácia das carboxamidas é no momento de prevenção, como preventivo. Mas por quê? Porque os patógenos, eles precisam de maior demanda de ATP no momento de pré-infecção. Então, é nesse momento, como preventivo, que as carboxamidas têm a sua eficácia aí no máximo da sua eficácia. Como a gente pode ver pelo gráfico, a maior eficácia é como preventivo, havendo um pequeno declínio como curativo e uma eficácia ainda menor como erradicante. Bom, falando um pouco quanto ao modo de ação dos carboxamidas, a gente pode estar evidenciando que o espectro de ação dos mesmos sobre os patógenos é de forma geral bastante variável. Alguns fungicidas pertencentes ao subgrupo dos pirazólias, eles apresentam boa ação sobre deuteromicetos, ascomicetos e basidiomicetos, que são as ferrugens. Já outros, eles ficam restritos a estes últimos. Além disso, eles podem ter sua eficácia significativamente potencializada mediante a adição de ativos dos grupos químicos estrobirulinas e triazóis, que por sua vez conferem maior espectro de controle, acrescentam consistência ao residual e reduzindo o risco de tolerância e eventuais casos de resistência. Além disso, a ação desses ativos deste grupo sobre a fisiologia das plantas é bastante notório, em maior magnitude comparando com o grupo das estrobirulinas, quando posicionados preventivamente, né, permitindo assim a absorção pelo tecido foliar. O caráter lipofílico que alguns ativos deste grupo exibem define-os como produtos de elevada mobilidade. Após a deposição dos fungicidas sobre o tecido da planta, eles podem ser mobilizados através do transporte acropetal, né, que é o transporte xilemático, epissistêmico, ou seja, quando há dispersão na camada serosa e redistribuição na fase de vapor, ou seja, aí a gente tem uma grande quantidade do ativo que mantém-se nesses tecidos e de forma translaminar, acumulando-se na face oposta da folha e mesostêmico, que pode ser tanto epissistêmico quanto translaminar. Bom, quanto aos ingredientes ativos das carboxamidas inibidoras da succinato desidrogenase, a gente pode estar citando essas 5 eficientes moléculas, que são a benzovide-flupir, fluxaperoxide, bixafen, impirfluxan e fluindapir. Todas essas moléculas encontram-se inseridas no mesmo grupo das pirazóis carboxamidas e elas atuam inibindo o complexo 2 da cadeia de transporte eletrolítico, ocasionando a supressão do complexo enzimático succinato desidrogenase. Assim, elas acabam por interromper o fluxo de elétrons na respiração mitocondrial, privando o fungo de sua energia vital, que é o ATP. Bom, vale ressaltar que essas duas últimas moléculas, impirfluxan e fluindapir, são moléculas que ainda estão em fase de tramitação para o processo de registro. Então, elas ainda não foram lançadas no mercado. Hoje no mercado temos alguns produtos, né, comerciais aí registrados pelo Ministério da Agricultura, né? Um deles seria o Fox X Pro, que ele atua na ferrugem asiática, na soja e também na mancha-alvo.
Temos também o ativo, que abrange o maior número de culturas, né? Como por exemplo, algodão, que também dá a mancha-alvo e a rebulose, o amendoim, que ocasiona ser afetado pela mancha castanha, a mancha preta, a aveia, que acontece ferrugem da folha, o café, que temos a ferrugem também, a cercosporiose, a cevada, também temos ferrugem da folha, a mancha reticular. No girassol também ocorre ferrugem, milho, ferrugem tropical, cercosporiose. E temos também a soja, aí que já pega oídio, crestamento foliar, ferrugem asiática, antracnose, mancha-alvo e também a mela. Bom, pessoal, encontramos esse artigo para usarmos, né, de forma complementar ao nosso trabalho. E ele fala sobre o controle da ferrugem asiática da soja por estrobilurinas isoladas ou em associação com triazóis carboxamidas. E aqui, né, colocamos o resumo do trabalho. Então, né, aqui está falando que a soja, né, ela é uma das culturas de maior importância econômica aqui no Brasil. E desde que descobriram a ferrugem asiática da soja, o uso de fungicidas na cultura ele aumentou. E por conta da grande utilização de fungicida na soja, a busca por informações de quais produtos possuem uma melhor eficácia, né, ela tornou-se necessária. Então, o objetivo, né, desse trabalho, ele foi de avaliar o efeito isolado da estrobilurina no controle da ferrugem asiática da soja em comparação à sua associação, né, com os triazóis e carboxamidas. E tiveram como conclusão, né, de que, de modo geral, o controle da ferrugem asiática da soja por estrobirulinas, ele foi potencializado, né, quando estas foram associadas a triazóis e as carboxamidas. Portanto, a associação de 2 ou mais ingredientes ativos com modo de ação diferente, ele é a estratégia, né, de controle químico mais recomendada para esta doença. Esse foi o nosso trabalho a respeito de fungicidas carboxamidas e eu gostaria de agradecer pela atenção e até logo!